Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje é o Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O histórico do uso de drogas começou na família da dona Vânia a partir dos irmãos dela. Por conta da dificuldade de abandonar o vício, eles já tentaram contra a própria vida diversas vezes. Dois já contaram a própria vez, aí o outro que veio em casa. Assim queimou, subiu em todo, que é o Rogério, ele é muito conhecido. Deu água dourada, todo que já foi internado. Só que agora ele parou, né, que tá doente, sentiu um problema, né? Que vocês sabem, na usa, depois vem a sequência da doença, né? Por influência familiar, ela também passou a ser usuária de drogas e a consumir bebida alcoólica. Hoje, percebe o quanto foi negativo o uso durante a criação do filho, que também passou a ser usuário. Já agora, depois que ele começou a surtar, aí pronto. Aí foi descoberto, doutor, disse que ele tinha usado muita droga. Só que ele foi droga muito pesada, né? Que foi o festival, que tem por aí, né? Quem pode estar falando essas facções, essas coisas aí, né? De acordo com o psiquiatra Vitor Queiroz, o uso de álcool e drogas está diretamente relacionado aos casos de suicídio. A gente sabe que 9 em cada 10 casos de suicídio são possíveis de ser prevenidos, né? Então a gente sabe que o uso de drogas, né? Dependência de álcool e drogas é a segunda maior causa relacionada a suicídio, né? A segunda causa de transtornos mentais relacionados ao suicídio. Então daí vem a importância da gente fazer o tratamento, né? De pessoas com dependência de drogas e pessoas com problemas não relacionados às drogas também, né? O suicídio é o ato de tirar a própria vida intencionalmente e está diretamente relacionado a transtornos psíquicos como depressão. Mas, de acordo com o médico, todo sofrimento tem cura. O nosso conselho principal seria saber, né, que essa dor tem tratamento, né, que ela pode ser acolhida, né, que ela pode ser escutada e que tem tratamento, né? Isso tem a possibilidade de ser ajudada e não evoluir para um caso realmente de suicídio. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Saúde, oferece atendimento psicossocial de forma gratuita nos 7 CAPs AD. Durante todo o ano, os profissionais estão disponíveis para o atendimento e conscientização, além do Setembro Amarelo. Pois é, e a gente vai falar mais sobre esse assunto hoje aqui do Notícias de Fortaleza. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Luiz Henrique, que é coordenador do CAPS Infantil da Regional 3, e o Dr. Raul Nepomuceno, que é psiquiatra também da Regional 2. Vamos começar aqui com o Dr. Raul. Dr. Raul, esse Setembro Amarelo é um marco, né, durante o ano, dessa luta realmente, desse acompanhamento que precisa ser dado às pessoas que têm algum problema de depressão e tudo, uma prevenção realmente ao suicídio. É importante ter uma data nesse ano para marcar realmente essa luta, né? Isso. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu acho super importante, nós trabalhamos na rede de saúde mental. Para a gente é uma oportunidade muito grande falar para muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir. E, assim, sem dúvida, esse mês é um mês muito especial para a gente, né? Em que a questão da saúde mental e do suicídio, a prevenção do suicídio está em foco, né? Mas eu queria lembrar que as nossas ações são o ano todo, elas são permanentes, são continuadas. É claro que essas ações são muito mais intensificadas nesse período, né, para que a gente possa realmente levar um momento de reflexão, né, dos profissionais e também da população sobre esse tema, que ainda tem uma rotulação, um estigma muito grande, né? E aí é uma oportunidade realmente para a gente dar esse acesso e voz a essas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, sem dúvida, é um mês muito especial. Dia 10 de setembro é o dia exatamente amanhã, né, da campanha, né, da prevenção do suicídio, mas o mês todo a gente está nesse processo aí de mobilização. Ô, Luiz, em nível de CAPS, que tipo de atividade está sendo organizada aí para marcar realmente o Setembro Amarelo aí com esse dia que é marcado, no caso, o dia 10 como o dia D dessas ações? As ações, elas não são centralizadas, né? Elas acontecem, né, nos diversos CAPs, no Serviço de Saúde Mental de Fortaleza, mas aí a gente sempre organiza, né, intensifica o plantão psicológico, por exemplo, onde a pessoa ela chega e é escutada, né, no mesmo dia por um profissional psicólogo, né? A Prefeitura de Fortaleza ela tem organizado as questões das comissões de violência na Regional 1, 2 e 3,
né, onde estão sendo capacitadas equipes para o manejo, né, das violências autoprovocadas, né, que são as automutilações, e também com a prevenção do suicídio, né, da tentativa, enfim, de suicídio. Há também a rede Sintonia, né, as redes Convida, que aí atendem não só aos usuários, mas também a profissionais de saúde, que porventura estejam submetidos a algum tipo de sofrimento que possa ser gatilho ou desencadear, né, uma ideação ou uma tentativa, enfim, passagem ao ato para a tentativa de suicídio. Certo? Essas ações, elas acontecem o ano todo, como disse o Dr. Raul, mas nesse mês de setembro elas são intensificadas, né? Justamente para garantir, para que a gente leve realmente à exaustão essas discussões a respeito do suicídio, que ainda é considerado tabu, historicamente foi relacionado a outras questões, né, como a questão de ser pecado, não pode falar sobre isso porque pode estimular, e são mitos que a gente tenta fazer com que chegue à população, né, de uma forma geral, de uma forma simples, onde as pessoas entendam, consigam captar e aí consigam pensar sobre isso, refletir, para que a gente possa realmente prevenir, né, as tentativas de suicídio entre a população de uma forma geral. Desde que iniciou o período da pandemia, é comum, né, foi comum realmente encontrar situações de pessoas em situação de ansiedade, de depressão. Os CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial, não deixaram de funcionar, né? Durante o período da pandemia, continuaram dando uma assistência às pessoas que apresentavam algum tipo de distúrbio de saúde mental, né, Luiz? Sim, as equipes elas continuaram trabalhando, né, continuaram atuando durante toda a pandemia. A gente apenas seguiu as orientações, né, da OMS, né, da Secretaria de Saúde do Estado, do município, no sentido apenas de reduzir os danos, né, mas a gente continuou com atendimento remoto e atendendo às urgências. As tentativas de suicídio, enfim, são urgências psiquiátricas, a gente continuou atendendo de forma presencial, mantivemos o plantão psicológico, os atendimentos médicos e com a equipe multi. Então a gente continuou funcionando e intensificou as questões das emergências psiquiátricas. Doutor Raul, nesse período de quarentena, foi normal surgir quadros de pessoas nessa situação de muita ansiedade, de depressão, principalmente pelo fato de estarem recolhidas dentro de casa, né, com a família toda. Muita gente passou por essa situação, né? Perfeito. Eu acho essa pergunta muito pertinente, né? Porque realmente o que a gente... Durante o período de quarentena, que a gente ainda está, né, ainda vivendo essa questão da pandemia, né? Então a gente sabe que muitos transtornos surgiram, né? Ou foram agravados, né? Mesmo a Rede de Saúde Mental de Fortaleza ter se preparado para atender, né, respeitando, né, as orientações da OMS, né, a população, evidentemente que muitas pessoas não saíram de casa com medo, obedecendo às restrições e de alguma forma, né, muitos pacientes acabaram aí tendo algum piora do quadro, embora a gente tivesse com porta aberta, né? Mas isso não foi aqui só no Brasil, no mundo todo isso aconteceu, né? Se você for avaliar o mundo todo, esses transtornos ansiosos, transtornos de pânico, o transtorno de ajustamento que a gente chama, que é essa adaptação a essa nova realidade de distanciamento, né, de isolamento, né, e inclusive os quadros depressivos, né, foram os principais transtornos que aconteceram durante a pandemia. E a nossa preocupação também é na pós-pandemia, porque a gente sabe que haverá um aumento desses quadros psiquiátricos, né? O sofrimento tende a aumentar, porque muitas pessoas perderam familiares, né? Ou alguns pacientes passaram por esse processo da doença, se internaram, né? Outros ficaram desempregados. Então, tudo isso são fatores estressores, né, para desencadear os transtornos, inclusive a depressão e mesmo o comportamento suicida, quer dizer, a tentativa de suicídio. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa maior preocupação agora é exatamente na pós-pandemia, onde essas pessoas vão sair de casa, estão saindo e nos procurando, né? E o índice de suicídio, infelizmente, tende a aumentar muito mais no pós-pandemia. É quando a realidade tende a voltar um pouco ao normal e ele se depara com a situação que está desempregado, que perdeu um familiar, e o que eu vou fazer agora? Né? Então a gente tem que estar muito preparado para receber, né? E esse mês é muito interessante para isso, nesse processo de flexibilização e retorno, né, à nossa vida, ainda não 100% normal, para a gente poder acolher essas pessoas, né? Então eu acho essa pergunta muito pertinente
por essas questões, tanto os transtornos durante o isolamento, que é um fator estressor, porque a integração social é um fator protetor, e se você isola as pessoas, né, do contato, isso vai ser um fator estressor, além de muitas outras complicações, violência doméstica, né, que também aumentou o consumo de álcool, todos os fatores que podem levar, né, ao aumento também dos transtornos, inclusive do suicídio, né? A questão do tratamento descontinuado, porque mesmo a gente com porta aberta e oferecendo, garantindo o tratamento, muitas pessoas, por medo, até pela idade, né, acabaram permanecendo em casa, né? E eu até gostaria de aproveitar a oportunidade e falar para essas pessoas que nós estamos funcionando, já estamos agendando consultas, né? E a gente nunca deixou de estar com porta aberta, né, para acolher essas pessoas, avaliar cada caso, né? E aí eu deixar essa mensagem aí para a população. Doutor Raul, nesse período a gente está vendo aí, na medida de que os protocolos sanitários estão sendo flexibilizados, aí o plano de retomada econômica, muita gente aí correndo para as praias, correndo para os locais públicos. Isso faz parte já de uma situação aí de estresse, de ansiedade, que faz com que todo mundo queira ir para a rua de qualquer forma, como se no sentido de tentar se libertar? É mais ou menos por aí? Exatamente. Muitas pessoas, seja idosos, que sofreram muito com a pandemia, porque eles já costumamente já são isolados e na pandemia, infelizmente, acabou fortalecendo esse isolamento. As crianças, né, que saíram das escolas, ficaram em casa, também sofreram muito com essa ansiedade, com a privação, né, do lazer, dos amiguinhos. E também, evidentemente, os adultos, né, jovens, né, acostumados a ir para os bares, restaurantes. E aí, no primeiro momento da pandemia, eu acho importante dizer isso aí, todo mundo ficou com muito pavor. Então, todo mundo fez apesar do pavor, aquele procedimento, a grande maioria. Depois, né, esse processo, inclusive no primeiro mês, muita gente até aproveitou mais a família, fortaleceu os laços. No meio da pandemia, começou a haver os atritos, porque muito tempo junto, né? Então, inclusive, muitos problemas conjugais surgiram. Já no final da pandemia, uma exaustão daquele processo, daquela rotina, e aí realmente as pessoas ficaram numa situação de estresse tremenda, e aí na hora que flexibilizou, infelizmente, muitos acabaram com esse comportamento, vamos dizer assim, exagerado, exacerbado, né? Achando que está tudo resolvido. Não é assim. É claro que a gente está numa situação muito boa em relação ao país, mas merece ainda muito cuidado, muita responsabilidade, e eu sou a favor que a pessoa realmente faça atividade física, tenha um lazer, mas com responsabilidade, não só para a sua vida, mas para a vida das outras pessoas, né, que também a gente tem que pensar no próximo. Então, acho que fica a dica aí de realmente tentar, né, melhorar esse lado social de lazer, mas com responsabilidade. Luiz, fala um pouquinho como é que está a questão do atendimento nos CAPs, né, na medida que essas medidas de relaxamento, o isolamento social vão sendo quebradas, vão sendo diminuídas. Como é que está a situação do atendimento? Já há um atendimento presencial? Como é que está funcionando? Pronto, na verdade sempre houve, né? E continua, só que a gente ainda está com os grupos suspensos, né? Até levando em consideração a nota técnica de retomada da prefeitura, as atividades grupais ainda estão suspensas, mas os atendimentos presenciais, eles foram intensificados, foram abertas mais vagas, né? A gente está ligando para as pessoas e pedindo que elas também liguem para a gente, para que sejam remarcadas e agendadas suas consultas, né? E os atendimentos individuais somente, não os grupais, né? Mas aí continuamos com o plantão psicológico, os atendimentos de psicologia, psiquiatria, eles estão voltando, né? Ainda com redução, mas normalizando, ao passo que vai diminuindo os casos e aí também obedecendo às recomendações tanto da Secretaria de Saúde Municipal como do Estado. Ok, Luiz, eu vou pedir aqui um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre a programação do Setembro Amarelo, todas as ações de prevenção ao suicídio. Volto já já. A gente continua falando sobre o Setembro Amarelo aqui no Notícias de Fortaleza. Olha, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, mais de 1 milhão em todo o mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens.
cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Luiz Henrique, que é coordenador do CAPS Infantil da Regional 3, e também com o doutor Raul Nepomuceno, que é psiquiatra da Regional 2. O doutor Raul, realmente a questão do suicídio hoje, vamos dizer assim, a maior causa está relacionada à questão de depressão? Perfeito. A questão do suicídio, primeiro eu queria colocar que é um problema de saúde pública, né? Isso está muito claro, né? Graças a Deus a gente vê pelas campanhas e pelo engajamento dos órgãos públicos, né? Isso é muito importante. Isso não acontecia há 10, 15 anos atrás dessa forma, né? É um problema realmente de múltiplas causas, muitos fatores. A gente não tem como dizer uma causa única, né, da causa do suicídio. E em termos se perguntar as duas principais causas do suicídio, se a gente pudesse resumir, seriam os transtornos mentais, né, e tentativa prévia, né, quer dizer, os fatores de riscos, na verdade, né, seria transtornos mentais e tentativa prévia. São dois sinalizadores muito importantes. Portanto, a maioria dos pacientes que cometem suicídio, eles têm transtornos mentais. E desses transtornos mentais, né, quer dizer, 90% no mínimo, 96%, quer dizer, varia um pouco, tem transtornos mentais. Desses transtornos mentais, os transtornos de humor são os mais comuns. No caso, a depressão unipolar, como você colocou, e o transtorno afetivo bipolar, né? Exatamente isso. Isso em torno, pelo menos, de 60%, né? Vai ter aí como causa esses transtornos. Dessa forma, o suicídio é uma morte evitável. E a gente pode tratar, pode evitar esse desfecho, né? Nem todo sofrimento psíquico vai levar, mesmo com causas parecidas, né? Estressores parecidos, problemas parecidos, vai levar ao suicídio, né? Nem todas as pessoas, porque talvez essas pessoas tenham uma resiliência melhor, tenham uma estrutura melhor de apoio, teve acesso à saúde. E é importante também colocar o seguinte, que em um ano, cerca de 50% a 80% das pessoas que falaram em suicídio foram atendidas por algum profissional de saúde, inclusive na atenção primária, né? Então, de alguma forma, ele avisou. Essa história de quem quer matar não avisa, não é verdade, ao contrário. A maioria avisa, sinaliza de alguma forma essa intenção suicida. Então, assim, eu queria colocar essas duas coisas, né? Como é uma morte evitável e as pessoas realmente, muitas vezes, dão sinais dessa intenção e, portanto, é algo evitável, né? A questão dos sinais é muito importante, né? Quais são os sinais assim, que as pessoas que estão num quadro de muita depressão, estão em uma tendência de cometer o suicídio, quais são os sinais que elas começam a apresentar? Pronto. Primeiro, quem está passando por transtornos mentais, depressões, né, principalmente graves, quadros graves em geral, são pessoas que têm mais chances de ter pensamentos, né, suicidas e cometer suicídio, já começa por aí. Mas, assim, de uma maneira geral e mais simples, né, o principal sinalizador que eu queria colocar aqui seria a mudança de comportamento. É aquela pessoa que passou a ficar mais isolada, né, mais calada, né, com um discurso muito negativo, né, um discurso de que a vida perdeu sentido, de alguma forma, em algum momento, fala isso, que queria dormir e não acordar mais, né? Pessoas que tiveram alteração de humor, tinham um padrão, um temperamento, de repente está mais irritada, né? Está mais angustiada, e não era assim, né? Pessoas com alterações de sono, pessoas que estão, de repente, bebendo muito, usando drogas, coisas que não faziam, né? São alguns dos sinalizadores importantes e que a família tem que estar atento. Entendeu? Inclusive, assim, adolescente que às vezes confunde muito pela própria faixa etária, já gosta de estar isolado, já gosta do diferente, né? E aí uma atenção maior que eu queria colocar, né, para os adolescentes, mas também os idosos. Porque os idosos, infelizmente, a ideia de que idoso ainda tem essa ideia é para estar em casa, é para estar quieto, não é para estar fazendo muita coisa, né, que não tem a mesma vivacidade. É como se fosse normal o idoso estar calado, estar em casa. E não é assim. A idade, evidentemente, você vai perdendo um pouco os reflexos, aquela energia de antes. Mas o idoso saudável é aquele que sai para caminhar, que interage, que tem sua programação, que tem sua rotina. Esse idoso calado, isolado,
é um sinalizador também importante. Alguma coisa pode estar acontecendo com ele. A vida pode estar perdendo sentido, né? Diminuindo o prazer. Então, são os principais sinalizadores. Lógico, em tratamento, ou melhor, em quadro depressivo, já é um sinalizador importante para estar atento. Ô Luiz, você coordena um CAPS infantil, né? E a gente sabe que cada vez mais a preocupação relacionada ao suicídio também tem a relação com pouca idade. Às vezes, já na adolescência, a gente vê casos de jovens que acabam tirando a vida por uma questão, às vezes o pai não acompanha, está num isolamento e tudo. É comum hoje no CAPS se identificar casos de jovens que já começam a apresentar esse tipo de sinal? Sim, a gente tem bastante casos no CAPS, principalmente de adolescentes, né? E aí o importante é que, porque no adolescente, como o Dr. Raul colocou, há uma fase de extrema mudança, né? Inclusive biológica, hormonal, enfim, de transições. E entre a criança também, né? Porque o pessoal aí não sabe, será que isso é fantasia? Será que vai fazer mesmo? Esse menino está fantasiando. E aí, expandir essa rede de apoio, né, em casa. A gente trabalha com o adolescente, mas também chama a família também, porque aí é importante esses laços, né? Reforçar esses laços porque o paciente ele fica no CAPS com a gente uma vez por semana, duas, enfim, por um período curto de tempo. Em casa, onde ele vai passar a maior parte do tempo. Nesse período, inclusive de pandemia, onde a própria pandemia ela colocou uma lente de aumento nas questões, né? Então, ela tirou muita coisa debaixo do tapete e aí trouxe, né, como questões que podem servir como gatilho para que esses adolescentes eles possam pensar no suicídio e passar ao ato, inclusive. Então, a gente teve um aumento, sim, por isso que continuamos com as atividades emergenciais presenciais para intensificar esse atendimento. E aí a gente trabalha tanto com os pais como com os adolescentes para fortalecer essa rede de apoio que é tão importante para prevenir e identificar sinais, porque são eles que convivem, né, com seus adolescentes em casa. Então, são eles que realmente vão ver onde esse menino está mudando de comportamento, né, quais são as mudanças mais significativas que podem trazer para que a gente possa prevenir, né, atuar na prevenção para evitar esse desfecho que é a passagem ao ato, né, ou seja, a tentativa de suicídio. Quais são os principais quadros dos adolescentes que chegam lá no CAPS? Os adolescentes que chegam aos CAPS, as tentativas de suicídio elas estão muito relacionadas às autolesões, né? A violência autoprovocada, ou seja, são as automutilações. Um humor deprimido, são adolescentes que realmente ficam mais isolados, ou eles tendem a aumentar a agressividade, principalmente para os seus cuidadores, né? Para as pessoas que convivem com eles, mas sobretudo é o humor deprimido, o isolamento e a autolesão, a automutilação. Doutor Raul, cada vez mais comum esses problemas começarem a aparecer desde cedo, né? Antigamente, aquela história de suicídio estava relacionada a uma pessoa já adulta ou então já idosa, mas hoje os adolescentes também são vítimas dessa problemática, né? Exatamente. Eu queria até colocar, né, para você ver como essa questão da adolescência é importante, porque de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte nessa faixa etária é exatamente o suicídio, né? Então, assim, é um dado bastante impactante, daí a importância também de trabalhar nas escolas, a prevenção, que nós estamos no mês de prevenção. O melhor que tem é evitar, né? Falar sobre suicídio não vai induzir a pessoa, seja qual for o adolescente, ou o adulto ou idoso, a suicídio. Pelo contrário, é uma oportunidade dele buscar apoio e conversar sobre esse assunto, isso é muito importante. E aí, vários fatores estão relacionados a isso, né? A própria questão do adolescente ter essa característica mais impulsiva também, ter essa característica de desafiar inclusive a morte, né? Isso gera uma certa adrenalina também, né? A gente, quando é mais jovem, a gente não tem medo de muita coisa. Hoje eu tenho muito medo de coisas que eu não tinha. Isso acontece, isso favorece, né? Logicamente, outros fatores genéticos são muito importantes, né? Tem história na família de suicídio, né? Por exemplo, ou de transtornos psiquiátricos, uma criança, melhor, um adolescente que tem, por exemplo, transtorno bipolar, né? Então isso vai favorecer. História de uso de drogas, cada vez mais cedo estão fazendo uso, isso também favorece bastante. E problemas, lógico, psicossociais gerais, né? Então, os problemas familiares, violência em casa, né? As dificuldades econômicas, a gente está vivendo dificuldades econômicas, a gente espera que esse é um fator muito importante
para contribuir ao aumento dos índices, né? A própria sociedade hoje, né, há uma cobrança muito grande, então esse jovem, né, ele quer ter um celular, né, moderno, ele quer ter acesso a coisas boas e muitas vezes, né, pelas condições não conseguem, então eles têm um baixo limiar de frustração, né, então isso aí é uma realidade que a gente encontra e infelizmente muitos deles acabam preferindo, né, acabam indo como um comportamento disfuncional de preferir aliviar essa dor, né, através da automutilação, através até mesmo do suicídio, né, sem ver as múltiplas possibilidades que ele tem de enfrentar de uma forma saudável aquele sofrimento, né? E aí, mais do que nunca, a questão da atenção dos pais a esses sinais, a esses sintomas, pode fazer toda a diferença, né? Sem dúvida. Ainda existe muito esse estigma, essa rotulação, né? Como a gente falou, os pais, há um processo em qualquer doença de negação. Então, muitas vezes, é comum, muito comum, às vezes até profissionais de saúde, né? Que tem filhos que passam por isso, já tendo vários, né, não perceber de imediato, né, esse comportamento diferente, esse sofrimento psíquico que passa esse adolescente e quando vai se deparar já está no processo realmente mais intenso de comportamento suicida, tentativa de suicídio, porque os pais muitas vezes não querem acreditar ou não enxergam, né? Então, por isso que tem que ser discutido em casa desde cedo isso, porque é uma realidade hoje nos jovens, essa dificuldade de lidar com as adversidades, com as frustrações, e isso é um fator que pode levar ao suicídio. Sem falar, né, essa onda, né, um adolescente fala sobre o suicídio, o outro que já tem uma tendência, já pode ir copiando esse comportamento. Eu queria até parabenizar o papel da mídia, o papel da mídia é muito importante nessa divulgação, principalmente no modelo que vocês estão falando. E nós estamos falando sobre suicídio, alertando, fazendo uma educação sobre isso, mas apresentando também os caminhos para que essas pessoas que estão passando por esse processo hoje, pais e filhos, enfim, qualquer pessoa, saber para onde ir, porque a mídia é muito importante isso, não só mostrar o problema, mas mostrar, né, o caminho para a solução, para a ajuda, né? Isso vocês estão fazendo aqui, trazendo a gente, que faz parte da rede de saúde mental, que infelizmente, né, o acesso à saúde mental ainda é muito restrito, né? A prefeitura evoluiu de uns anos para cá, né? Fez concurso público, né? Porque não tinha assim, era um pouco, nunca tinha tido concurso específico para a saúde mental, mas existia poucos servidores nessa área. A gente tem que, né, colocar isso em pauta, acho que é importante essa valorização, reformas de alguns CAPs, né, de Fortaleza, de equipamentos relacionados à saúde mental, mas a gente sabe que o caminho é longo, a estrada é longa, mas é um passo importante, muito importante, porque a gente já tem um estressor fortíssimo no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, com muitos problemas sociais e econômicos, e a gente sabe que isso tem um impacto muito grande na questão do suicídio. Se você imaginar, o mundo todo cresce a taxa de suicídio, não é verdade. Tem muitos países que diminuiu essa taxa de suicídio. E onde foi a intervenção? Foi além desses equipamentos de saúde, mas também na qualidade de vida, né? Na prevenção, né, no melhor condições de vida para essas pessoas. E é que o Brasil tende a aumentar muito por esses fatores. E a gente, pelo menos aqui, está podendo ofertar para a nossa população um serviço de qualidade dentro das nossas possibilidades, né? Então, eu acho importante divulgar isso, porque tem muita gente sofrendo com isso. Para você ter uma ideia, né, a gente sabe que os índices que a gente vê de suicídio, a gente imagina que ser muito maior, que é subnotificado, porque muitas pessoas, famílias, não querem dizer que a causa foi suicídio. Existem outras formas também de suicídio, né? Por exemplo, a própria overdose por droga é uma forma de suicídio, né? Se você for, a pessoa sair alcoolizado, né, e sair em disparada, ali também a gente pode interpretar como uma forma de suicídio. E às vezes não há essa notificação, né? Não há essa notificação, mesmo sendo suicídio mais caracterizado, muitas vezes não há, às vezes a própria família abafa e não permite isso, com vergonha, entendeu? Ô Luiz, um ponto importante aqui que o Dr. Raul falou, a questão do familiar, dos pais, principalmente quando a gente trata quanto à questão do jovem, de identificar. Mas também muito importante é o papel dos amigos, né?
os amigos também, muitas vezes são confidentes e tudo, também podem ter um papel fundamental, podem fazer a diferença na hora de dar o sinal, de dar o alerta a partir do momento que aquele colega ali está manifestando alguma situação, né? Sim, eles integram a rede de apoio e aí é importante, como sendo um ponto de confiança, né, que esse amigo, enfim, ele procure ajuda também, já que às vezes a pessoa ela mesma não vai. Eu achei importante quando o Dr. Raul coloca essa questão do adolescente, que ele é descredibilizado, né, justamente porque criou-se um estigma de que o adolescente é rebelde mesmo, tem essa mudança de humor, e aí até esse pedido de socorro ele é descredibilizado muitas vezes pelos pais e até pelos amigos. Então, é importante fortalecer a rede de apoio, né? Até o Durkheim, ele fala muito nessa questão do lado social, do laço social que deve ser fortalecido como um ponto, né? Como um porto, como um fio que a pessoa pode se segurar para buscar ajuda. É importante essa questão do suicídio, ela ser amplamente divulgada, né? E aí a mídia realmente esse papel é importante porque faz com que chegue até a casa da pessoa, ou seja, ela não necessariamente vai buscar, chega e ela tá ali invariavelmente com a família no momento, enfim, de almoço ou de café da manhã, e essa informação ela chega de uma forma clara, de uma forma simples, e aí apontando caminhos, né, como o Dr. Raul muito bem falou. Trabalhar a prevenção é importante. A gente está com um plano de promover a saúde mental na escola, né? Uma parceria do CAPS, né, com as escolas do território. Infelizmente foi interrompido pela questão da pandemia, mas assim que retornar, nós voltaremos com essas ações que não só no setembro, mas durante o ano todo faremos essa parceria justamente prevenindo o suicídio, falando sobre as questões da automutilação, falando sobre sentimentos, sobre emoções, né? Viabilizando, dando voz a essas pessoas para que através da fala a gente possa inclusive identificar os sinais, né? Aqui em Fortaleza já teve casos de uma turma inteira que combinou um suicídio coletivo, e aí a equipe da atenção primária junto com o CAPS foram até essa escola e aí fizeram um trabalho brilhante porque realmente impediram, né? Não houve nenhum caso dessa escola onde essa turma combinou esse suicídio coletivo. Então é importante atuar na prevenção, de fato. Ok, Luiz, eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre Setembro Amarelo, também de ações e tratamentos também para essas situações de transtornos mentais. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza tem desenvolvido desde 2019 ações que impactam diretamente nas ações de prevenção ao suicídio da população de Fortaleza e realizou por meio da Secretaria Municipal da Saúde investimentos na rede de atenção psicossocial, com a reestruturação de espaço físico, ampliação de serviços, inauguração de equipamentos novos, realização de concurso público, ampliação de equipes e distribuição de medicamentos. A gente volta a conversar aqui com o Luiz Henrique, coordenador do CAPS Infantil da Regional 3, e também com o Dr. Raul Nepomuceno, psiquiatra da Regional 2. Dr. Raul, gostaria de falar agora sobre a questão do tratamento em relação a quem apresenta problemas de transtornos mentais. É possível de tratar, né? A partir do momento que há uma identificação daquele quadro, um tratamento adequado, né, uma utilização de um medicamento correto ali, pode evitar que futuramente aquela pessoa possa vir tentar um suicídio, né? Pronto, como eu falei para você, o suicídio é uma causa evitável, né, de morte, né, e as principais causas é o transtorno mental, né, em torno de 90% é um quadro psiquiátrico, né. Então, dessa forma, tem tratamento, né, a gente tem grande sucesso no tratamento, a gente vem conseguindo evitar nesses pacientes que são acompanhados a consumação do suicídio de uma forma bem afetiva. É claro que existem as exceções, os casos extremamente graves, mas na grande maioria tem tratamento sim. Então isso aí é uma coisa que eu queria colocar para todos. Em geral, os transtornos mentais eles são multifatoriais, né? Mas do ponto de vista médico, nós consideramos doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, né? Que são controláveis, né? A nossa cura, muitas vezes, é o controle também, né? E, portanto, se tem esse cunho biológico também,
Portanto, a gente tem como atuar e, dependendo do nível, do quadro, a gente vai atuar, né, com medicações, né, tratando essa depressão, tratando, se for outro transtorno, por exemplo, transtorno bipolar, né, aí já tem um esquema de medicação diferente. Se for a própria dependência química ou esquizofrenia, que também é uma causa de suicídio, transtorno de personalidade, também são outras causas de transtornos psiquiátricos que podem aumentar a chance, o risco de comportamento suicida. Então, a medicação é uma das ferramentas importantes quando bem indicado, mas claro que o apoio psicossocial, a psicoterapia, né, seja individual ou em grupo, também são, né, ferramentas muito importantes para esse tratamento. Ô Luiz, no CAPS, como é que funciona a questão do atendimento? A partir do momento ali que o paciente chega, tem acesso ao médico, ao psiquiatra, e a partir daí é que se inicia um trabalho, vamos dizer assim, de se ministrar medicamentos, inclusive são fornecidos gratuitamente pela prefeitura, né? Eles chegam, né, inicialmente, é avaliado por um profissional de nível superior da equipe de saúde, e aí esse profissional de nível superior vai fazer essa primeira escuta, e a partir dessa escuta ele vai identificar, né, para onde vai encaminhar. Mas aí no mesmo dia ele é escutado por um psicólogo, né, que está no plantão psicológico, e aí esse psicólogo ele pode identificar se pode passar para o psiquiatra, que também tem vaga de intercorrência, justamente para atender essas emergências que cheguem até o serviço. E esses medicamentos, a partir do momento que se inicia o tratamento, são regularmente fornecidos, né? Sim, né, o médico vai colocar para quanto tempo de retorno, isso aí é uma conduta médica, ele vai avaliar a gravidade, pode colocar um retorno para um mês ou para menos até, e a partir dessa consulta, regularmente vai sendo renovada ou alterada a medicação de acordo com a avaliação médica, onde ele vai receber gratuitamente na rede municipal. Doutor Raul, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, ressaltando a questão do Setembro Amarelo, esse mês realmente de alerta, quem realmente tem na família, seja um amigo, seja um familiar, que está apresentando algum tipo, algum sintoma relacionado à depressão, um quadro de ansiedade ali que está gerando preocupação, como é que deve agir, qual é a porta de entrada no serviço público, né, na rede pública de saúde aqui em Fortaleza, como é que ele deve agir para tentar realmente solucionar essa situação? Perfeito. Eu queria começar primeiro em casa. Como é que deve agir em casa, para depois como é que deve agir fora de casa, né? Então, em casa, é muito importante, primeiro, a família estar atenta nessas sinais de alarmes que eu falei. E dessa forma, avaliar esses riscos e ouvir sem julgamento, né? Sem preconceito, permitir que esse adolescente, esse adulto, esse idoso fale, né, o que está sentindo. É importante falar sobre suicídio. Ele está ali querendo, ele está avisando, sinalizando isso. E a partir daí, de ouvir sem julgamento, sem preconceito, sem minimizar, sem dizer que isso é fraqueza, é besteira, né, ele conduza esse paciente para uma avaliação médica, psicológica, muito profissional. E aí a prefeitura, né, a rede de saúde mental, onde é que esse paciente pode procurar? Bom, ele pode procurar diretamente o CAPS, que é porta aberta. Então, esses pacientes com comportamento suicida e ação suicida, eles são acolhidos, a orientação é ser acolhidos, escutados e ali definido um plano de tratamento, né, para ele e de apoio à família também. Mas esse paciente, ele pode, infelizmente, já por uma tentativa de suicídio, ir para uma emergência, ir para uma UPA, ir para um hospital mental, ir para, por exemplo, para o JF. De lá eles são atendidos de forma emergencial e conduzidos, né, encaminhados para o CAPS, ou mesmo, muitas vezes, para a atenção básica. Hoje a gente vem trabalhando muito na atenção básica, essa capacitação para que o médico de família, a enfermeira que trabalha na estratégia, todos os profissionais possam saber abordar e acolher, porque muitos moram ali do lado e às vezes vão procurar primeiro a unidade de saúde ou até preferem ser atendidos e acompanhados, né, na unidade básica de saúde, que é próximo de casa. Doutor Raul, Luiz, muito obrigado aqui pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, assunto importantíssimo que a gente precisa realmente tratar, a questão da prevenção ao suicídio e mais do que nunca nesse mês aí em que se busca realmente fazer esse alerta através do Setembro Amarelo. Obrigado pela presença.
Agradeço, bom Ok, dia. obrigado também. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com notícias de Fortaleza, vamos falar sobre o projeto Meu Bairro Empreendedor, desenvolvido aí pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui em Fortaleza. É um intervalo rápido e daqui a pouquinho eu estou de volta aqui pela TV Terra do Sol.